Bom dia, boa tarde, boa noite. Esfrega suas mãos aí. Vamos aquecer o nosso coração, o nosso cérebro. Tudo bem com você? Hoje, sabadão, 12 de julho de 2025. Graças a Deus, né? Graças nos damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, unidos em Teu nome, para falar de Ti, Senhor, para levar a Tua mensagem. Para que a tua mensagem nos faça viver, nos fortalecer cada vez mais, para que nós possamos viver a perfeita, boa e agradável, né? Vontade do Senhor. Então vamos lá, hoje continuamos com o Provérbios 25 e hoje vamos terminar o 25, né? Com certeza. Capítulo 25, versículo 21, continuando então. Se o teu inimigo tem fome, seu inimigo tem fome, dê a ele de comer. Se tem sede, dê a ele de beber. Porque deste modo você o deixará corado de vergonha e Javé recompensará você. Versículos 21 e 22. Esse versículo 21 e 22, gente, ele é replicado lá em Romanos. Quando Paulo, em Romanos, ele vai falar exatamente esse versículo quando ele está falando está enviando a carta a Romanos. Romanos 12, do 19 ao 21, mais especificamente no 20, né? Então vamos lá, vamos ver o que fala. Romanos 12, 19 a 21, se vocês quiserem anotar aí. Ele vai falar assim, ó. 12, 19 e 21. Amados, não faça justiça por própria conta, mas deixe a ira de Deus agir, pois o Senhor diz a Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. E agora veja o versículo 20, que é o específico. Mas se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Deste modo você o fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso está lá em Romanos 12, do 19 ao 21. Maravilhoso, né? Então eu acho que eu não preciso dizer mais nada nesse versículo, porque ele está totalmente aí colocado para a gente o que nós devemos fazer. E esse dar de comer, dar de beber, muitas vezes também pode ser simbólico, né? Dar de comer, dar de beber pode você ser dar o seu melhor, o seu entendimento também, o seu conhecimento, o seu discernimento, né? Aquela sabedoria que você vai adquirindo também, passar para as pessoas, orientar as pessoas, mesmo que seja teu inimigo. Mas de repente ele está precisando naquele momento e você aí vai dar aquilo que ele não daria para você. Então é isso que nós temos que ser, nós temos que fazer a diferença no mundo, né? Se a gente for fazer tudo igual, não tem graça nenhuma, não tem benefício nenhum, né? Jesus próprio dizia, né, que benefício tem você fazer bem a quem te faz bem, até os pagãos, até os escribas, fariseus, doutores da lei, né? Eles fazem isso. Até os pagãos fazem isso, até aqueles que não acreditam fazem isso. Fazem o bem, né, para aqueles que fazem bem. Então nós devemos fazer o bem para aquele que nos faz o mal. Porque daí, gente, se a gente fizer o bem para quem faz bem e mal para quem faz mal, o mal nunca vai se dissipar no meio de nós, né? E nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus para semear o mal. Perfeito? Então vamos lá, agora versículo 23. Agora versículo 23. O vento norte traz chuvas e os mexericos trazem ódios. O que é mexericos? Né? É pessoa que traz, que quer entrar, né? Que quer saber da vida do outro, quer ficar sabendo da vida do outro, que só fica trazendo intriga, trazendo discórdia. E Jesus dizia, né, em Lucas 12:54, Jesus fala, tudo bem que é em outro contexto, né, ele está citando sobre os finais dos tempos, né, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha também, ó, Lucas 12:54, ele vai falar assim, ó, é só para justificar esse provérbio, ó. Quando vocês veem uma nuvem vinda do ocidente, vocês logo dizem que vem chuva, e assim acontece. Então, como ele está dizendo aqui, né, no versículo aqui 23, o vento norte traz chuvas, então é certo que quando o vento está daquele lado, o vento do norte traz chuva.
Então, se é certo que o vento do norte traz chuva, assim também é certo que os mexericos, ou seja, quando alguém que fica vivendo de mentiras, de fofocas, vai trazer o quê? Problemas, né? Vai trazer problemas, vai trazer intrigas. Então, o mexerico vai estar sempre trazendo a ira, provocando ódio. Né? Então, pare de se colocar, né? Pare de colocar na sua vida assunto dos outros, né? Que a gente não fique fazendo isso, porque isso não tem retorno, não tem coisa boa de retorno. Vai ser só ódio, só rancor, intrigas, brigas, discussões. E nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus para dissipar todo esse mal, toda essa intriga, toda essa fofoca. Nós temos que treinar a nossa mente, treinar a nossa alma, para que a nossa alma governe o nosso corpo, né? Treinar as nossas emoções. Lembra, eu dizia nos versículos anteriores que nós precisamos treinar, o bem precisa treinar, né? O mal não, o mal não precisa treinar. O mal acontece sim que espontaneamente. Por isso que o espírito milita contra o corpo e o corpo contra o espírito. Porque nosso corpo vive no mundo e o reino de Deus não é desse mundo. O espírito que habita dentro de nós não é desse mundo. Por isso que nós vivemos constante guerra dentro de nós, constante briga dentro de nós. Muitas vezes caímos em tentação, muitas vezes fazemos as coisas erradas. Mas o que nós temos que fazer? Nós somos filhos, temos que voltar. Voltar para o Pai que nos perdoa, né? E Ele se alegra com aquele que volta. Então veja, nós estamos livres, né? Nesse mundo ninguém está livre de pecado, ninguém está livre de errar. Mas o que nós temos que ter é o coração quebrantado, o coração humilde, para que volte ao seu Senhor e peça perdão. Dobre o seu joelho, peça perdão e recomece, né? Muito bem. E aí nós temos que o quê? Cuidar da nossa vida, né? Cada um que cuida da sua vida. E aí o que a gente puder ajudar, a gente deve ajudar, né? Aí o versículo 24. Olha que lindo. Olha que lindo. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com a mulher briguenta. Aqui, gente, a mulher, ele fala muito da mulher. Por que será que fala muito da mulher em Provérbios, né? Porque Salomão, ele teve, na verdade, 700 mulheres e 300 concubinas. Eu não sei exatamente que parte está escrito lá em Reis, mas, né, está escrito. Então, veja, é assim meio que impensável, né, humanamente. Mas, segundo a Bíblia, está escrito. Então, ele fazia muitas alianças. Cada aliança que ele fazia com os reis, ele pegava uma filha, né, uma princesa, e tornava ela rainha, vamos dizer assim. Ele era o rei, né, tornava rainha. Então, veja, quando ele viveu nesse mundo, as mulheres que ele tinha para ele, que eram suas mulheres, suas esposas, elas tinham também os deuses dela. Cultuava outros deuses, que não era o nosso Deus verdadeiro, o Deus de Salomão, que é aquele que deu sabedoria para ele. Só que ele foi, aos poucos, veja, a força, né, da mulher, vamos dizer assim, né, a força da mulher. A mulher tem muita força, a mulher é a coroa do marido. Tanto é que no final, né, se vocês lerem a história, vocês vão ver que Salomão desviou do caminho de Deus e foi adorar os ídolos das mulheres estrangeiras. Então ele fala muito sobre mulher, porque ele é especialista em mulher, né? Só que ele, na verdade, se você for analisar, ele não teve intimidade com nenhuma delas. Que, se eu não me engano, em Eclesiástico, se eu não me engano, vai falar que tudo é vaidade das vaidades, né? Por quê? Porque ele não conseguiu ter intimidade com nenhuma delas. Com quem ele ia ter intimidade se ele tinha 700 mulheres? Mais 300 ainda, que não eram mulheres, mas eram concubinas, que ele pegava de qualquer lugar ali, da comunidade, dali, aqui, não era transformada em rainha, mas estava ali para servir a ele, né? Então, percebe? Ele foi, e no final ele acabou se desvirtuando, né? No final ele acabou adorando os ídolos falsos. Então aqui está mostrando para nós que é melhor você morar, né, com uma mulher, morar no fundo da casa do que com uma mulher briguenta. Porque a mulher, ela tem muita força, a mulher, ela tem muito poder, né? E na nossa casa, a mulher que é sábia, ela edifica o lar, ela constrói o lar, ela está em submissão ao homem. O que é submissão? Ela está na mesma missão que o homem.
para construir um lar, para edificar um lar, para construir uma família saudável, uma família com filhos que são os rebentos da oliveira para Deus, né? Uma família harmoniosa. Então a mulher e o homem, eles estão juntos com uma mesma missão. Nenhum nem acima nem abaixo. A mulher não é para estar abaixo, ser pisada, nem o homem para ser massacrado, muito menos o homem massacrar a mulher. Mas ele está ali para viver unidos sobre uma mesma missão. Ou seja, nós não estamos num lar construindo uma família, por que um tem que estar submisso ao outro? Que Deus é esse que deseja submissão? Então não é submissão. Não entenda submissão aqui como alguém abaixo de alguém. Não, submissão aqui é sobre a mesma missão, sobre o mesmo teto, sobre o mesmo propósito. Nós estamos caminhando para uma família, edificar uma família saudável, uma família que acredita no Senhor, uma família que são filhos verdadeiros do Senhor, que anuncia o bem, que anuncia uma vida digna, anuncia uma vida próspera, né? E isso é que deve viver o homem e a mulher. Então, só que quando você vive num lugar, num ambiente onde tem brigas, discórdias, não só da parte da mulher, né? Mas mesmo briga, discórdias por qualquer um que estiver nessa casa, né? Seja que você seja aquele que apazigue. Porque não dá mesmo vontade de morar numa casa onde todos brigam, né? É muito ruim. E a gente sabe disso. Então, que nós sejamos aquele que apazigua a casa, né? E que não provoque as brigas. Como aqueles que edifica. E aqui eu digo mais uma vez, né? Vocês que ainda não leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que vocês procurem ler, né? Que é muito lindo. Tanto o homem quanto a mulher devem ler esse livro, né? Mulheres sejam sábias, né? Maridos, amem suas mulheres. Né? A mulher, então, é a coroa do marido, ela edifica o lar. Estão sobre a mesma missão. Né? Então, homens, amem suas esposas, assim como Cristo nos amou e nos ama. Né? Cristo nos amou a ponto de dar sua vida, né, numa cruz, derramar seu sangue, e nos ama até hoje, nos deixando a palavra para que a gente possa seguir e aprender, anunciar e vivê-la. Certo? Todos sobre uma mesma missão, não nenhum abaixo do outro. Ninguém é inferior ao outro. Todos somos filhos, todos somos iguais. Perante Deus não tem diferença. Versículo 25. Água fresca em garganta sedenta é a boa notícia de uma terra distante. Aqui está reforçando aquele versículo 13 que nós estudamos ontem, né? Lembra que lá que falava que neve fresca em tempo de colheita é como um mensageiro fiel, né? Que leva para quem o envia. Então, boa notícia, boas novas, né? Palavras certas no momento certo, uma palavra de encorajamento, uma palavra animadora, né? Animadora. Então, lembre-se que o quanto nós podemos fazer e ajudar as pessoas que estão cansadas, né? Que estão desanimadas. Muitas vezes, com palavras e atitudes, nós podemos, assim, trazer alívio, trazer ânimo, né? Para as pessoas. Muitas vezes não, muitas vezes a gente também, às vezes a gente tem que ouvir, né? Mas a palavra de ânimo, uma palavra animadora, ela sempre vai trazer ânimo, né? Eu lembro aqui, vou contar um pouco da minha história, eu lembro aqui quando eu tive meu primeiro filho, né? Meu filho Raoni, a gente, o primeiro filho, uma dificuldade, a gente é nova, não sabe nada, né? Assim, não tem experiência como lidar com o filho, né? E eu tinha a minha irmã morava vizinha, praticamente vizinha minha, né? A minha irmã Luzia. E ela ia na minha casa. Gente, quando ela chegava, aquilo parecia que saía, todo aquele peso das costas, aquela coisa que eu tava sentindo, aquela coisa ruim, de ficar sozinha, de insegurança. Então, quando ela chegava, era um acalento. Era uma coisa tão gostosa, que se eu for falar mais aqui eu vou até chorar. Mas era assim, uma coisa assim que trazia um alívio, trazia um ânimo, né? Então ela foi a minha fortaleza naqueles momentos que eu mais precisei, quando eu estava, né, com o bebê pequenininho. Então isso é legal. Então a gente tem que levar. Então ela não vinha ali, ela vinha ali para ajudar, o que podia fazer ela fazia, mas o que era mais gostoso era quando ela conversava, sentava e conversava comigo, né? Ia explicando, ia falando, ia orientando, e então era tão bom isso. Então é assim que nós temos que ser, um para os outros, alívio, trazer o alívio, o ânimo nos momentos de canseira, no momento de cansaço, né? Então é isso, olha. Realmente, é como uma água fresca numa garganta sedenta, né? Então, a boa notícia, a levar o ânimo, levar as coisas boas,
E busque confiar em Deus cada vez mais, porque através das palavras deles, né? Dele, de Jesus, de Deus, de Jesus, sem dúvida, né? Através da palavra, pela Bíblia, nós possamos também crescer, né? Nos fortalecer e fazer nossa vida melhor, fazer a nossa vida ser transformada através da palavra, né? A palavra que nos liberta, a palavra que nos traz a verdade, a palavra que nos ajuda a nos transformar e a transformar as vidas de outras pessoas também. O versículo 26. Fonte turvada, olha assim, fonte turvada e nascente poluída é o justo que fraqueja diante do injusto. O que é uma fonte turvada e nascente poluída? Fonte turvada e nascente poluída, a gente sabe que uma nascente de um rio, onde tem a mina, né, que flui a água. Eu morava no sítio, tinha uma mina, é a coisa mais linda do mundo. A água flui debaixo da terra, assim, de uma coisa assim maravilhosa. Deus é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. Então, se essa água está turva, ou seja, suja, né, escura, ou se ela tá poluída, o que vai acontecer? Vai se tornar nocivas para a nossa saúde, né? Nós não podemos beber. Então, também assim é o justo. Aquele que é justo, que você conhece, que é a pessoa justa, de repente você vê essa pessoa praticando injustiça, essa pessoa se deixando levar, né? Pelo medo, pelo ímpio, pela pressão, pela covardia. Então, seu testemunho também se torna o quê? Corrompido, né? Então, veja, mas aqui também nos mostra, né, que o quanto que os verdadeiros cristãos, nós que procuramos viver a palavra, procuramos anunciar a palavra, que mesmo a gente estando em pé, muitas vezes a gente cai, muita gente a gente fracassa, a gente acaba caindo nas tentações do mundo, e é isso justamente que Jesus veio nos falar, né? Que nós devemos nos fortalecer na palavra, na fé, cada vez mais, e que a gente, quando caia, busque o Senhor, para que a gente possa, né? Para que a gente possa ter novamente as atitudes de pessoas salvas, né? De pessoas libertas, porque Jesus nos ensina através de sua vida na terra, como eu falei agora há pouco, né? O que precisamos cada vez mais nos fortalecer para enfrentar as dificuldades e as tentações. E que quando errarmos, peçamos perdão, né? Que o problema não é errar, né? Nós não somos livres do erro, nós não somos livres do pecado, mas o que nós podemos é permanecer no erro. Ou seja, nós precisamos voltar para Jesus, pedir perdão e recomeçar, né? Precisamos continuar anunciando esse Jesus. Todos nós somos alvos de erros, né? Tanto é que Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso para que a gente nos livre das tentações, né? E nos fortaleça para que a gente não caia em tentação, e nos livre do mal. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos fracos, né? Mas nele nós nos fortalecemos e continuamos, né, a nossa vida, levando e anunciando Ele para aqueles que nós encontrarmos, certo? Aí o versículo 27. Olha aqui. Comer muito mel não é bom. E procurar a própria honra também não é honra. Veja. No versículo anterior, lá no 16, nós vimos o quê? Nós vimos que, né, que comer muito mel não era bom, porque nós temos que comer, mesmo aquilo que é gostoso, a gente tem que ter moderação, né? Porque até o que é bom com excesso faz mal, certo? Isso nós vimos lá no versículo 16. Então, ir buscar, por exemplo, aqui, ó, se comer muito mel também não é bom. E buscar a própria honra, ou seja, você querer ser honrado, você querer fazer de tudo para que as pessoas te vejam, receber elogio, né? Não traz uma verdadeira honra. Quando você faz, né, a glória não vem da sua autopromoção, né? A glória vem de você fazer aquilo que você deve ser feito, cumprindo o seu propósito, né? Cumprindo aquilo que Deus nos falou para a gente ser, né? Seus filhos verdadeiros, seus filhos amados, que anunciem, cumpre o seu propósito aqui nessa terra, que nós cada vez mais, né? Ajudar as pessoas também a encontrar o sentido da vida, encontrar o seu verdadeiro sentido, né? Então nós nascemos para ser reinantes nessa terra, mas nós não nascemos para ficar achando que as pessoas têm que ficar gloriando a gente, né? É buscar o nosso alto, como ele fala aqui, né? Sua própria honra, sua própria glória. Não. Nós não temos que buscar autoconhecimento, autopromoção, não.
Nós devemos buscar fazer, cumprir o nosso propósito. Porque, veja, Deus, ele já nos fez aprovados, né? Nós não precisamos buscar a aprovação de ninguém, porque Deus nos aprovou quando nós nascemos. Quando nós nascemos, aliás, antes mesmo de nós nascermos, ele já nos escolheu para ser seus filhos e filhas amadas, para viver nesse mundo, reinar nesse mundo, para que possamos viver a vida eterna. Aqui ele nos ensina como viver nesse mundo para alcançar a eternidade. Então veja, nós não devemos ficar presos às coisas desse mundo, nem querer as glórias desse mundo, porque esse mundo é passageiro e é enganador. Nós devemos sim cumprir nosso propósito de filhos e filhas muito amadas, já aprovados por Ele, para reinar nessa terra, para usufruir dessa terra, para fazer vencer aqui aquilo que Ele destinou a cada um de nós, que é vencer as tentações, que é vencer o mal, para que a gente possa viver eternamente, mas fazendo a nossa parte, não esperando o que Ele vai fazer para nós, não, cada um fazendo aquilo que tem que ser feito, cada um fazendo despontar, despertar a semente que Ele plantou dentro de nós, fazendo que essa semente frutifique, dê frutos, assim como a natureza faz, naturalmente a natureza faz. Nós somos essa natureza também, e nós também devemos fazer aquilo que nós temos que fazer, né? Buscar fazer um mundo melhor, fazer que nossa semente rompa, que nós possamos colher frutos de abundância, de plenitude aqui já nesse mundo, mas porque é a vontade de Deus para cada um de seus filhos. Deus quer que todos nós vivamos num mundo onde tem abundância, que é o mundo que Ele fez para nós, tenha vida e vida em abundância, que desfrutemos dessa abundância, que nós possamos desfrutar daquilo que Ele deu para cada um de nós. Mas se nós ficarmos na resistência, nós vamos cair na pobreza, na indigência e achando que Deus vai fazer tudo para nós. Deus já fez a parte dele, nos deu a vida e nos colocou dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para prosperar, para progredir na vida, mas nós temos o quê? Que levantar da cadeira, né? Para não falar palavrão, levantar da cadeira e sair, porque a vida é movimento. Então não adianta a gente ficar esperando que Deus vai fazer, porque Deus já fez a sua parte. Aí sim, no momento que você faz o possível, Ele entra com o impossível. E aí você vai viver o extraordinário na sua vida, tá bom? Então, que nós possamos ser essas pessoas, né? Transformadoras, pessoas sim, que não deseja que venha glória para Ele, não, mas que deseja cumprir aquilo que é o seu propósito, que Deus nos criou e nos aprovou para isso. Versículo 28. Cidade aberta e sem muralhas é o homem que não sabe se controlar. Veja, as cidades, gente, na época de Jesus Cristo, na época aqui também de Salomão, né? Todas as cidades, cada cidade era uma cidadinha-estado, né? E cada cidadinha dessa tinha um rei. Então as cidades eram fechadas com seus muros, porque para ficar protegida dos ataques. Aquela época lá, não tinha assim, você chega e vai comprar essa cidade, vai comprar essa casa. Não, eles chegavam e dominavam o rei e tomava conta de tudo, pronto, era deles. Então as cidades eram muradas para ser protegidas do ataque. Sem muro, ela era vulnerável e exposta, né, aos ataques e facilmente conquistada, lógico. Se uma cidade não tem muro, não tem nem como falar que ela não vai ser atacada, né? E conquistada. E aqui é assim, a pessoa sem autocontrole, ela é vulnerável aos seus próprios impulsos, né? Às suas emoções, às tentações. Então ela vai falar por impulso, sem pensar, vai ceder à raiva, agir aos desejos, ao medo, ou seja, está exposta às consequências ruins. O que é estar exposto, então? Por isso que nós precisamos trabalhar cada dia o nosso autocontrole, né? Ter domínio próprio, uma vida que pode ser... porque se a gente não tiver, a gente vai ter uma vida destruída, como assim as cidades ali sem muro. E o que eu digo para vocês? Nós precisamos cada vez treinar e nos capacitar. Treinar a nossa alma. Porque, veja, os nossos sentimentos vêm da nossa alma. E os sentimentos tornam-se as nossas ações, as nossas atitudes. Vêm através dos nossos sentimentos. Veja, as palavras, elas tornam sentimentos. Uma palavra que alguém diz para você vai gerar em você um sentimento bom ou ruim. Então, as palavras
Tudo vem de uma palavra. Tudo vem de uma palavra. Então a palavra vai fazer em você um sentimento. Esse sentimento, ele vai se materializar dentro de você ou não, dependendo da como está as suas emoções. Né? Dependendo como você está hoje, por exemplo. Então alguém falou alguma palavra a você, a pessoa falou aquela palavra que você, para a pessoa não era nada, mas para você foi a gota. Ou seja, você estava com as suas emoções abaladas já, né? Então, o que nós precisamos o quê? Controlar essas nossas emoções, para que elas não tornem as ações negativas e atitudes negativas. Então, o sentimento vai tornando as nossas ações, as nossas atitudes e automaticamente o nosso caráter. Então, nós precisamos dominar o quê? As nossas emoções. Controlar as nossas emoções. E quando eu governo as minhas emoções, eu vou me fortalecendo. Porque dentro de nós tem um espírito. O mesmo espírito que ressuscitou Jesus. Ele habita dentro de você e habita dentro de mim. E esse espírito, ele tem muita força. Só que quando a gente está com as nossas emoções abaladas, a nossa alma está abalada, o corpo vai sentir a reação. Porque nós vamos fazer só coisas erradas. O corpo, ele está sob o domínio da alma. A alma abalada, a alma, quando ela está totalmente desgovernada, o corpo vai estar desgovernado. Então veja, quanto mais a gente se aproxima de Deus com o nosso espírito, mais forte nós ficamos. Porque o espírito nos faz ficar forte com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós faz nos conectar com Deus. E esse espírito fortalecido fortalece a nossa alma, para que a gente possa vencer os nossos sentimentos, vencer as nossas emoções. E aí, através dessas emoções trabalhadas, treinadas dentro de nós, nós temos o quê? Um corpo fortalecido, um corpo que não vai cair em tentações, um corpo que vai gerar, que vai dominar, que vai trabalhar, que vai conquistar, né? Um corpo que vai reinar, que vai dominar sobre a terra. Porque Jesus disse para nós, Deus, né, quando os criou, Jesus e Deus, né, quando criou o mundo, ele disse para que nós governássemos o mundo. Para nós governasse aquilo que ele criou para nós. E para que a gente possa, então, né, nos fortalecer, nosso espírito, alma e corpo. Nós somos três, assim como Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos três. Corpo, alma e espírito. Só que o corpo tem que estar sob o domínio da alma e a alma está em conexão com o espírito. E o espírito com Deus. E aí nós somos fortalecidos. E quais são os frutos do espírito? E aí eu convido vocês a ir lá em Gálatas. Novamente, né? Gálatas 5, de 22 e 23. Que aí você vai ver lá claramente quais são os espíritos, os frutos do espírito. E é esse fruto do espírito. Eu vou ler, né? Que a gente tropasse mais um pouquinho, é o último versículo. A gente tem que ler lá em Gálatas. Deixa eu achar Gálatas aqui. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Quais são os frutos do espírito? E é esse fruto do espírito que nós vamos hoje ficar com eles e trabalhar com eles. Para que a gente possa, assim, né, fortalecer a nossa alma. Que o nosso governo, né? Que a nossa alma governe o nosso corpo. E que o espírito milite. Não milite mais contra o corpo, né? Porque aqui na nossa vida é assim, o corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra o corpo. Então, se nós tivermos pleno conhecimento disso que está aqui escrito em Gálatas, e nós vivermos isso daqui, nós reinaremos nessa terra, e assim estaremos próximos a reinar com Jesus também, quando ele voltar para reinar nessa terra, né? Se você ler Apocalipse, você vai ver que Jesus vai voltar, né? Então, você sabe que ele vai voltar. Então, vamos lá ver quais são os frutos do Espírito que nós temos que viver, gente. Cada dia, cada instante, cada respiração que a gente viver nesse mundo, a gente tem que viver sobre esses frutos do Espírito, os frutos do Espírito Santo. E o fruto é o amor, é a alegria, é a paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. E o versículo fala exatamente isso, né? Cidade aberta sem muros é um homem que não sabe se controlar, ou seja, um homem que não tem domínio sobre si. Então veja, vamos viver
esses frutos do Espírito, para que nós sejamos cada vez mais fortalecidos na graça de Deus, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habite em nós, então nós somos capazes, porque Jesus veio aqui, venceu todas as tentações para mostrar para nós que nós somos capazes. E ele viveu como homem, como um ser humano, e não se fez em nenhum momento como filho não, como Deus. Ele não agiu como Deus. Filho de Deus, sim, ele agiu, mas como Deus, não. Ele se desfez de Deus, se desfez da divindade para viver a humanidade, para provar para nós que nós somos capazes de dominar a nossa alma, o nosso corpo, né? Para que o espírito seja fortalecido, para que ele fortaleça a alma e a alma domine e governe sobre o nosso corpo. Bom? Então, que nesse espírito aí, né? Nesse espírito do amor, né? Da alegria, da paz, da paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si, contra essas coisas não existe lei. Vocês podem fazer à vontade. Ninguém vai te condenar por isso. Bom? Que nesse sábado hoje, gente, que a gente pense bastante sobre isso, que a gente medite sobre isso, dobre o joelho sobre isso e que a gente possa viver tudo isso que Jesus nos ensinou a viver, porque é possível viver os frutos do Espírito. Porque depois no finalzinho ele fala assim, ó: se vivemos pelo Espírito, caminharemos também sobre o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glórias, provocando-nos mutuamente e tendo inveja dos outros. Porque ele fala aqui, ó, antes disso ele fala assim, ó: os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas, ou seja, tudo que é maldade, ciúmes, ira, discórdia, ódio, né, crucificaram junto com as suas paixões e desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sobre o impulso do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também pelo impulso do Espírito. Então, não sejamos ambiciosos de glória, né? Mas que a gente possa viver os frutos do Espírito, para que com ele possamos reinar. Quem não viver isso aqui, gente, infelizmente, não também receberá a glória eterna e não receberá a vida eterna. Então, não vamos sair, né, dos instintos egoístas, que é ódio, rancor, raiva e tudo mais, para que a gente possa viver aquilo que Deus quer para nós, né? O seu desejo para nós, né? A sua boa vontade, né? E agradável vontade de Deus para nós. Que a gente possa viver hoje, então, anunciando cada vez mais. E vocês, nos seus lares, edifique cada vez mais os seus lares. Mulher, seja a coroa do seu marido. Marido, seja muito amor, paciência, carinho. Ame sua esposa como Cristo nos amou, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe sua casa, seu lar. Ai, os seus filhos, o seu trabalho, a sua empresa e tudo aquilo que possa te levar cada vez mais a ter prosperidade, uma vida abundante, que é isso que Deus quer de nós. Filhos para viver reinantes neste mundo e reinando com Ele também no futuro eterno. Beijo no coração.